Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Levante sua mão em nome de Jesus. Agora faz assim como se estivesse segurando o cajado. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos reavivar ministérios nesta noite. Nós queremos profetizar vida. Nós queremos profetizar ousadia na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada obreiro, de cada ministro nesta noite. E que nós vamos continuar reavivados para fazer a sua grande obra. Aleluia. Obediência à palavra. O crente reavivado, ele obedece. Escute isso. Permanecei em Jerusalém. Não saia correndo de qualquer jeito. Se prepare, se qualifique. É importante isso, porque nós estamos representando um reino celestial. Nós estamos empunhando a bandeira daquele que vive, daquele que é, daquele que era, daquele que será eternamente. Obedeça ao seu chamado. Segunda coisa importante que nós aprendemos aqui quando Deus comissiona: vocês precisam permanecer juntos, unidos e unânimes. Olha que interessante, irmãos. Capítulo de número 1, versículo 14. Diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em orações e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Perseverar juntos, permanecer juntos, ombreados, lado a lado, não importa as circunstâncias. Minha esposa costuma dizer assim para mim, às vezes eu chego cansado, e ela fala: o que foi? Eu falo: não, estou só cansado. Ela diz: nosso descanso não é aqui. Glória a Deus por essa palavra, porque me reanima, me faz entender que enquanto estamos aqui, nós não podemos parar. A obra do Senhor urge. É necessário que a gente continue em todo o tempo, aleluias, amando esta palavra, amando este chamado, para que a gente em momento nenhum vacile ou pare de trabalhar para o nosso Senhor Jesus. Terceira coisa importante desse comissionamento: permanecer junto. Primeiro, obedecer. Segundo, permanecer junto. Terceiro, aguardar a promessa. Tem muita gente que não tem mais paciência de nada. Nós estamos vivendo num tempo em que as coisas é para ontem. A pessoa chega para você e fala: para quando é isso? Para ontem. E não sabe aguardar. Falando aqui de crescimento espiritual, falando de reavivamento, é isso. É um crescimento dia após dia. Oração, súplica, palavra, juntos, unânimes, perseverando, aguardando no Senhor. Queridos, porque quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente aprende a levar as pedradas e não reclamar mais. A gente confia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todo o tempo. Aguardar a promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Ele vai na frente. Olha, não foi cantado aqui agora? Abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Aleluia, aguarde na promessa do Senhor. Jesus diz aos discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa é a última parte importante dessa missão que Jesus deu. Poder para quê? Para que você quer poder, queridos? Para que você quer ser reavivado? Porque, como eu disse ainda agora, não basta ter um culto bonito, um culto que você sente uma alegria, ou um congresso que você participou, mas quando chega no outro dia, as coisas voltaram na mesmice. Poder para quê? A própria palavra vai responder: para serem testemunhas. Serem testemunhas de quem? De Cristo, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas de Cristo.
E aí eu observo Paulo batendo no peito e dizendo: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Deus. O crente reavivado, ele chama a responsabilidade para si. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Pedro e João caminhando para fazer aquilo que lhe era costume, iam orar. Isso aqui foi falado várias vezes, mas eu quero chamar a atenção para isso. Chamar a responsabilidade para si. Vinham caminhando, encontraram aquele homem na porta do templo. Aquele homem esperava que talvez recebesse uma esmola, uma moeda ou coisa desse tipo. Dá-me uma moeda, dá-me uma esmola. Mas o que é interessante no texto é quando aqueles homens cheios da graça experimentaram um avivamento que nunca tinha acontecido na história. Ele diz assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim. Já viu que tem muito pregador que faz isso? Ei crente, olha para mim, eu quero liberar uma palavra que veio do céu para você. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus eu te dou. Aleluia. Crente reavivado chama a responsabilidade para si. Sede meus imitadores como sou de Cristo. Aleluia. Segunda coisa interessante nesse ato, olha para mim. Eu não tenho o que você precisa, mas eu tenho algo melhor. Segura na minha mão. Juntos, unidos, num só propósito. Agora você vai fazer parte da minha família. Agora você vai entender o que é não ter mais sede. Essa sede que a gente tem no corpo, você vai ser saciado agora com uma sede espiritual que não vai mais tornar a ter sede. Aleluia. Vou te ajudar a levantar. Ó, segurou pela mão. Poder para quê, pastor? Para empunhar a bandeira de Cristo com ousadia. Ousadia na palavra, cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar, porque quem vai na frente, aleluias, é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o nosso general que já é mais que vencedor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que eles perseveraram unanimemente em oração. E aí, no capítulo 2, versículo número 2, diz assim: de repente, ouviram o Senhor, esperaram em Jerusalém, aguardaram na promessa, estavam ali na expectativa daquele momento, aguardando ansiosamente. Aí o de repente do Senhor. É de repente, é de repente, é de repente, não é no nosso momento, pastor Alexandre, é de repente. Oxalá que esse momento fosse agora, em que nós pudéssemos ouvir o alarido da trombeta soar, e nós pudéssemos nos encontrar lá nos ares, para podermos ter o corpo transformados em Cristo Jesus. Aleluia! Não foi um vento, como muitos pensam. Vento dá, talvez, a impressão de bagunça. Já pensou um vento aqui no meio da orquestra? Partitura voando para tudo quanto é lado. Foi um som diferente, irmão Ézer, como de um vento veemente e impetuoso. E o que diz o texto? Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Não ficou ninguém de fora. O que eu quero dizer com isso, meu querido, minha querida? Tem para todos. Tem para todos.
É o derramamento do Espírito para todos. A promessa que foi feita através do profeta Joel, aleluia, que naquele dia de Pentecostes aconteceu no meio daquele povo, também pode derramar na sua vida, aleluia, que ainda não recebeu a presença do Espírito Santo. Todos foram cheios. Para o crente ser reavivado, ele precisa ter o combustível do céu. Quem já viu o carro andar sem combustível? Combustível do crente é o Espírito Santo. Para o crente ser reavivado, aleluias, você precisa ser templo e morada do Espírito Santo. Aí eu quero falar aqui de 3 sinais da presença do Espírito Santo na vida do crente. Crente reavivado. Primeiro, tem vento. Não esse vento que eu falei como agora, mas é o vento que é o símbolo da presença do Espírito Santo na vida de vocês, no seu lar, na sua casa, nos seus parentes. Segunda coisa do crente reavivado é que tem fogo, e fogo é símbolo de poder para purificar. Quer poder para quê? Para testemunhar o que Cristo fez na minha e na sua vida. Cristo transformou as nossas vidas, tirou os nossos pés do lamaçal do pecado e nos firmou numa rocha. Terceira característica na vida do crente cheio do Espírito Santo e reavivado: tem língua inspirada. Língua inspirada para falar do sobrenatural de Cristo. Nós somos apenas vaso, nós somos canal condutores. Deus fala, a gente transmite. Língua inspirada, tem que ter combustível aí, crente. Tem que parar para abastecer, porque senão uma hora vai parar. Pode fundir o motor. Aleluia. É preciso esperar com paciência. Estava pesquisando a respeito de avivamento. E me veio que em abril de 1906, na casa 312 de uma rua chamada Azusa, havia um barracão naquele lugar. E esse barracão ele tinha 446 metros quadrados, mas não tinha nenhuma belezura. Lá antes tinha sido um armazém, já tinha sido um lugar de guardar animais, já tinha sido até uma igreja que já havia fechado as portas, mas agora estava largado as traças. Os jornais da época, 1906, dizia que ali era um mausoléu. Mas um dia apareceu ali um homem chamado William Joseph, e que ele começou a abrir ali uma igreja, porque ele tinha falado do poder do Espírito Santo. Igreja simples, não tinha bancos como nós temos aqui. Eram tábuas, madeiras em cima de caixote. O próprio pastor William, ele sentava em cima de 2 caixas de sapato. Mas a história vai dizer que ele, sentado nessa caixa de sapato, colocava a cabeça por entre as pernas e começava a gritar: manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor. E um dia Deus de fato mandou poder naquele lugar, que diz que o chão daquela igreja rachou ao meio. As pessoas que passavam pela rua Azusa eram impactadas pelo poder do Espírito Santo que estava acontecendo naquele lugar. Pessoas curadas, milagres acontecendo. E naquele lugar tinham 2 jovens suecos. Aqueles jovens foram impactados. O nome deles qual era, pastor? Daniel Berg, Gunnar Vingre. Vieram para o Brasil, entraram pelo norte do Brasil, na terra natal do meu amigo conterrâneo ali, pastor Alexandre. E quando saíram dos Estados Unidos, Los Angeles, pegaram um navio,
Costa Marina. E vieram de lá para cá tão cheios da graça. Escondidos na cozinha, comendo batatas, pastor, e dando graças como Paulo e Silas na prisão. Quando desembarcaram no Brasil, a tripulação do navio inteira clamava e bendizia ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desembarcaram em 1910, em Belém do Pará. E aí vocês conhecem a história. Por causa de homens assim, reavivados, cheios da graça e do Espírito Santo, hoje nós estamos aqui também falando dessa graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O crente reavivado, ele não desiste, ele continua, ele persevera, ele glorifica, mesmo em meio às diversidades. Imagina isso, queridos. Quando esses dois escoceses chegaram no Brasil, cheios do Espírito, ávidos por pregar a palavra, primeira coisa que aconteceu com eles, foram rechaçados. Tá maluco? Tão loucos? Que coisa é essa? É igual maná. Significado de maná quer dizer que é isso. Cheio do maná do céu, e o povo quer isso. Pela manhã nós falamos aqui daqueles que são filhos, mas que querem ficar só de longe olhando. O fogo queimando, acendendo no altar, a brasa pegando fogo, e o crente quer ficar lá só de longe. Não estou sentindo nada. Claro, não vai sentir nada. Chega perto para ver. Ah, só sono. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deixa pegar fogo aí, crente. Enche o tanque com o combustível espiritual, para Deus dar graça na sua vida. Escute isso. Infelizmente hoje nós estamos aí com as voltas com essas neopentecostais, em que muitos estão acostumados com barulho. O dia que a igreja aprender que espiritualidade não é sinônimo de barulho, lata vazia que faz barulho, disse o pastor Moretti. O dia que a gente aprender que ser cheio do Espírito não é barulho, a história muda. A história muda. Ser cheio do Espírito é o que foi dito aqui. É perseverar, é estar unânime, chamar responsabilidade para si, estender a mão para aquele que está necessitado. É o crente sonhar em alargar as tendas. Eu quero almas para Cristo. Manda poder, Senhor, manda fogo, Senhor, salva uma alma hoje, Senhor. É isso. É torcer com vontade, para que a obra seja, que alcance o objetivo que é salvar almas para Cristo. Mas nós estamos às voltas com isso aí. Barulho, é pular. Eu tive o desprazer de ouvir isso uma vez. Eu fui pregar e o pastor, para mim, pregador que não pula, que não rodopia, não serve para nada. Eu falei, chamou o cara errado. Chamou o pregador, porque eu não pulo, eu não rodopio, eu prego a palavra. Mas tem crente assim, que não, se tiver o repré, deixa eu te falar uma coisa. Um dia Billy Graham estava num grande congresso nos Estados Unidos. E ele estava acompanhado de um obreiro, olha que importante. Não ande sozinho, irmão. Ande sempre com um obreiro. Alguém que tenha para te ajudar, te sustentar. E diz que Billy Graham passava pelas bandeiras que havia dos países ali representados. E ele pegava uma bandeira e começava a orar pelo aquele país. Daqui a pouco ele soltava, pegava outra bandeira,
começava a orar e interceder por aquele país. E assim foi fazendo. Em dado momento ele segurou a bandeira do Brasil. E começou a chorar. Se deteve ali por um grande período de tempo. E o seu companheiro perguntou para ele: Billy Graham, o que está acontecendo? Por que você está demorando nesta bandeira? E a resposta foi: o último grande avivamento da humanidade não vai sair da Europa. O último grande avivamento da humanidade não vai sair da Ásia. O último grande avivamento não vai sair dos Estados Unidos. O Espírito Santo está me falando agora que o último grande avivamento vai vir deste país. Se prepara, porque Deus vai fazer grande coisa neste país. Aleluia! Agora deixa eu te falar uma coisa sobre avivamento. Avivamento não é uma coisa pequenininha não, é derramar. É muito, é fluir totalmente. E quando acontece de fato um grande avivamento, ou como nós estamos falando aqui, no janeiro profético, reavivar, mantenha-se de pé, mantenha-se disposto. Quando isso acontece, este avivamento impacta toda uma cidade. Esse avivamento ele impacta todo um estado. Este grande avivamento ele impacta todo um país, quiçá todo este planeta Terra, porque nós empunhamos a bandeira do verdadeiro Deus, aquele único que pode, aleluia, colocar o seu nome no livro da vida. Crente reavivado tem para compartilhar. A igreja crescia e caía na graça do povo. Tinham tudo em comum, ajudando-se mutuamente. E eu ouso a dizer aqui, principalmente por causa dos apóstolos, crescendo espiritualmente. A função deles era essa, ensinar a palavra, no jejum, na oração, no ensino da palavra, da doutrina, o evangelho puro, santo e sem mistura. Capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, pela história, começa aqui neste grande avivamento. A igreja que Jesus deixou na terra. E que depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui ainda cheios da graça, aguardando na promessa da segunda vinda do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Mas veja bem, por incrível que pareça, é triste ter que falar dessa forma, mas por incrível que pareça, nem todos querem ser cheios. Parece que nem todos querem buscar a efusão do Espírito. Parece que nem todos querem ser reavivados. Muitos já deixaram de sonhar com as mansões celestiais. Lembra que eu falei, é preciso obedecer à palavra do Senhor. É preciso permanecer unidos, unânimes. É preciso aguardar a promessa. Precisamos continuar sonhando, mas não com as coisas terrenas, mas com as coisas que descem lá do céu. Ser cheios, reavivados, para que Deus nos dê graça, para que a gente continue fazendo esta grande obra. Agora o interessante, e aqui eu já parto para o final da mensagem. O interessante é que no texto diz que todos foram cheios, todos receberam, mas tem 3 características aqui importantes, para que você seja cheio. Primeiro, para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa querer.
É necessário querer ser cheio do Espírito Santo. Quantas pessoas já estão na igreja há tanto tempo e ainda não experimentou a graça, a dádiva de poder ser transbordado no Espírito e falar em línguas? Ou quantos que já uma vez experimentou e já há tanto tempo não fala mais? Há tanto tempo já não busca mais, que não sente essa graça, essa presença. Você precisa querer. A Bíblia vai dizer que não é por força, mas é pelo Espírito. Tem que querer. Segunda coisa, além de você querer, tem que deixar o Espírito Santo entrar. O texto sagrado de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, entrarei, com ele cearei e ele comigo. Tem que deixar entrar. Deus não é invasor. Para ser reavivado, o crente reavivado tem que estar com a porta do coração aberta para Cristo. Sim, deixa penetrar a luz. Não é verdade? Cristo entrar, porque se chegar e a porta estiver fechada, trancada, ei Jesus, muito coração duro, muito coração que precisa ser quebrantado. Estamos falando aqui de um janeiro profético, mas já foi dito aqui que não é só janeiro, é o ano de 2025 todo, até que Jesus venha. Precisa ter o coração quebrantado, precisa ter o coração disposto diante do nosso Senhor. Tem que querer, tem que deixar Ele entrar. Terceiro lugar, fique de pé em nome de Jesus.